Junte-se à nossa tribo de exploradores. Inscreva-se, curta e compartilhe suas ideias abaixo para alimentar nossa próxima aventura. Seu apoio constrói uma comunidade apaixonada pelas lendas vivas do planeta. Agora, respire fundo e prepare-se. Estamos prestes a revelar a história não contada dos predadores mais perigosos e inspiradores do mundo. Eles não são apenas répteis, são lendas vivas, forjadas pelo próprio tempo. Imagine um predador tão perfeito que a evolução mal o alterou por 80 milhões de anos. Os crocodilos são fósseis vivos, sobreviventes de uma terra primeva, resistindo a cataclismo após cataclismo. Sua presença molda ecossistemas inteiros, sua linhagem se estende para antes da humanidade. Eles não são feras irracionais, mas caçadores astutos e estratégicos com sabedoria ancestral. Temidos e reverenciados, eles são os deuses predadores do tempo. Esta é a sua história épica. Há mais de 200 milhões de anos, a Pangeia fervilhava com vida nova. Dos arcossauros, emergiram duas dinastias. Os dinossauros dominavam a Terra, enquanto os proto-crocodilos se tornaram mestres das margens aquáticas. Os primeiros crocodilianos eram pioneiros ágeis e blindados. Alguns perseguiam presas em terra, outros espreitavam em pântanos. Eles aperfeiçoaram a paciência, a discrição e o poder, lançando as bases para um império que sobreviveria aos dinossauros. Enquanto os continentes se moviam, os crocodilianos evoluíram para se tornarem soberanos silenciosos das vias aquáticas. Sua estratégia: esperar, observar e atacar com eficiência implacável. Nas sombras, eles prosperaram, mestres de um reino oculto. O Cretáceo foi a era dos gigantes, na terra e na água. Deinossútios e Sarcossútios, titãs crocodilianos, rivalizavam com os dinossauros em tamanho e poder. Com emboscadas explosivas, eles dominavam os rios, arrastando presas para debaixo da superfície num lampejo de violência. Seus corpos blindados e mandíbulas esmagadoras os tornavam predadores supremos. Nenhuma criatura estava segura na beira da água. Esses monstros moldaram ecossistemas inteiros. Sua presença uma ameaça constante e à espreita. Enquanto os dinossauros estrondavam pela terra, os crocodilos reinavam invisíveis nas profundezas. Eles eram os deuses ocultos dos antigos canais. Há 66 milhões de anos atrás, um asteroide encerrou a era dos dinossauros. Enquanto a extinção varria o planeta, os crocodilianos resistiram, mestres da sobrevivência. De sangue frio e adaptáveis, eles podiam esperar a fome passar, brumar durante desastres e comer qualquer coisa. Seus lares aquáticos os protegiam do fogo e do frio. Carniceiros e oportunistas, eles prosperaram sobre as ruínas de um mundo em colapso. Enquanto outros desapareceram, os crocodilos persistiram, inalterados por milhões de anos. Sua resiliência os tornou os maiores sobreviventes da natureza. Eles foram feitos para durar. Não se deixe enganar por sua aparência ancestral e reptiliana. A mente de um crocodilo está longe de ser simples ou primitiva. Desconsiderar seu comportamento como mero instinto é cometer uma subestimação fatal, um erro que inúmeros animais e humanos cometeram ao longo da história. Essas criaturas possuem uma inteligência surpreendente e complexa, que se manifesta em pensamento estratégico, resolução de problemas e até mesmo cooperação social. Eles não são apenas máquinas de comer sem mente. São caçadores calculistas que observam, aprendem e adaptam suas táticas aos desafios específicos de seu ambiente. Eles te observam primeiro, agem por último,
Isso não é instinto, é estratégia. Observações científicas destruíram o mito do réptil solitário e sem inteligência. Crocodilos foram documentados caçando em grupos coordenados, um comportamento que exige comunicação e um plano compartilhado. Um indivíduo pode perseguir peixes em direção a uma emboscada de outros, ou podem trabalhar juntos para abater uma presa grande demais para um único caçador. Em algumas partes do mundo, eles foram até vistos usando ferramentas. Crocodilos na Índia foram observados equilibrando galhos e gravetos em seus focinhos durante a estação de nidificação de pássaros, atraindo aves desavisadas em busca de materiais de construção. Isso é uma decepção deliberada, um sinal claro de previsão e astúcia. Sua paciência é lendária, mas é uma paciência ativa e inteligente. Um crocodilo pode permanecer perfeitamente imóvel por horas, até dias, esperando o momento perfeito para atacar. Isso não é preguiça. É uma maestria na conservação de energia e uma demonstração de incrível autocontrole. Eles estudam as rotinas de suas presas, aprendendo os caminhos específicos que os animais tomam até a beira da água. Memorizam os pontos de bebida e os pontos de travessia. Isso lhes permite posicionar-se para uma emboscada de sucesso garantido, minimizando o esforço e maximizando a recompensa. Eles não estão apenas esperando por uma oportunidade, estão criando-a através de observação e planejamento cuidadosos. Essa profundidade cognitiva se estende a uma notável capacidade de aprender e lembrar. Crocodilos podem reconhecer vozes e comportamentos humanos individuais, distinguindo entre um turista inofensivo e uma ameaça em potencial. Em cativeiro, demonstraram a capacidade de resolver quebra-cabeças simples e lembrar das soluções por longos períodos. Essa inteligência é a arma invisível em seu arsenal, o software que executa o hardware mortal de seus corpos. A alma do caçador não é apenas um conjunto de impulsos primais. É uma mente aguçada e calculista, forjada no cadinho de 100 milhões de anos de sobrevivência, tornando o crocodilo um dos predadores mais formidáveis e intelectualmente respeitáveis da Terra. Você pode acreditar que a era dos crocodilos gigantes ficou no passado, mas titãs ainda reinam hoje. Nas esquinas selvagens do mundo moderno, crocodilos gigantes patrulham estuários, rios e pântanos. O crocodilo de água salgada domina a Austrália e o Sudeste Asiático. O crocodilo do Nilo reina na África, temido há milênios. E na Amazônia, o jacaré-açu é o predador supremo. Esses gigantes não são lendas, são realidades vivas, herdeiros de uma linhagem ancestral. Cada um desses titãs modernos é um especialista, um rei perfeitamente adaptado ao seu domínio continental. O crocodilo marinho, ou salt como é conhecido na Austrália, é o réptil marinho supremo. Possuindo glândulas especializadas na língua que expelem sal, ele tem a capacidade única de viajar vastas distâncias através do mar aberto, colonizando novas ilhas e estuários da Índia a Fiji. Isso o torna não apenas um monstro de rio, mas um saqueador nômade dos oceanos, um pirata do mundo antigo navegando por águas modernas. Sua natureza hiperagressiva e seu tamanho colossal o tornam o governante indiscutível de qualquer ambiente que ele escolha habitar, um verdadeiro imperador entre os répteis. O crocodilo do Nilo, da África, é uma criatura entrelaçada no próprio tecido da história e mitologia humanas. Ele é um generalista estratégico, prosperando em uma incrível diversidade de habitats, desde rios e lagos abertos até pântanos turvos e águas costeiras. Sua reputação é construída sobre milênios de conflito e coexistência com humanos. É um caçador incrivelmente paciente, conhecido por estudar o comportamento de sua presa por dias, identificando padrões e vulnerabilidades antes de lançar um ataque perfeitamente cronometrado. Seu poder é tão profundo
que em muitas culturas não é visto como um animal, mas como um espírito da água, um deus da vida e da morte cujo julgamento é rápido e final. Na Amazônia, o jacaré-açu é o fantasma da floresta. Sua coloração escura, quase preta, proporciona uma camuflagem perfeita nas águas escuras e manchadas de tanino de seu lar na selva. Como caçador noturno, é uma criatura de sombras e segredos, frequentemente ouvida, mas raramente vista. É um predador-chave cuja presença mantém a saúde de todo o ecossistema, controlando populações de piranhas e outros animais. Testemunhar um grande jacaré-açu é ver um pedaço vivo do período Cretáceo à espreita no coração da maior floresta tropical do mundo, um monarca silencioso e blindado, governando um reino de biodiversidade incomparável. Finalmente, no subcontinente indiano, o crocodilo persa e o gavial representam uma divergência fascinante. O crocodilo persa é um oportunista de focinho largo, muito parecido com seus primos africanos e australianos, um caçador poderoso e inteligente que até mesmo foi observado usando ferramentas. O gavial, por outro contraste, é um comedor de peixes altamente especializado, seu focinho longo e delicado revestido com dentes afiados como agulhas. Uma adaptação elegante e única. Embora criticamente ameaçado, sua existência fala da incrível diversidade dentro da família dos crocodilianos. Do saqueador oceânico ao fantasma da selva, ao caçador de rio especializado, esses reis modernos demonstram que a dinastia do crocodilo gigante não é um monólito. É um império global com muitos governantes poderosos e aterrorizantes. No coração da África, nas margens do lago Tanganica, uma lenda viva assombra as águas. Gustave, um crocodilo gigante, com mais de 6 metros, temido por sua astúcia e brutalidade. Dizem que matou centenas, tornando-se um demônio local, metade besta, metade lenda. Sobreviveu a armadilhas, balas e caçadores, sempre escapando. Para os moradores, Gustave é mais que um animal. É um aviso sombrio do poder indomável da natureza. Seu destino é incerto, mas sua lenda permanece, assombrando o lago para sempre. Nas Filipinas, um crocodilo lendário chamado Lolong foi capturado após uma caçada tensa. Com mais de 6 metros e mais de 1.000 quilos, ele se tornou o maior crocodilo já mantido em cativeiro. Lolong virou símbolo do poder selvagem das Filipinas, atraindo multidões e respeito. Mesmo em cativeiro, manteve sua majestade, um rei cativo, nunca domado. Sua morte foi sentida no mundo todo, lembrando-nos da força e fragilidade desses gigantes. Em 1957, nas planícies escaldantes do norte de Queensland, Christina Pawlowski alegou ter abatido um crocodilo colossal no rio Norman. Uma única foto mostra Christina ao lado da fera lendária, apelidada de Chris. Especialistas debatem se a imagem exagera o tamanho do animal. Verdade ou mito, Chris permanece um fantasma lendário no folclore australiano. Nas selvas remotas da Papua Nova Guiné, tribos contam histórias de ataques misteriosos nos rios, onde canoas vazias e pegadas desaparecem na água. Para eles, crocodilos gigantes não são apenas animais, mas guardiões espirituais, mensageiros dos ancestrais. Aqui ciência e mito se misturam, e o crocodilo é uma divindade viva, reinando nas águas escuras onde os fantasmas da selva ainda caçam. Por milhões de anos, crocodilos sobreviveram a cataclismos e dominaram a natureza. Mas hoje, enfrentam ameaças inéditas: poluição, destruição de habitat e caça ilegal. O avanço humano transforma seus domínios em ruínas,
envenena suas águas e reduz seus territórios. Até mesmo esses sobreviventes lendários agora lutam para não desaparecer. Mesmo diante de ameaças sem precedentes, esses predadores ancestrais podem guardar as chaves para a nossa própria sobrevivência futura. Sua incrível resiliência e imunidade fascinam cientistas, que buscam nos crocodilos respostas para curas e longevidade. Proteger esses animais é investir em nosso próprio futuro e em soluções biológicas que podem salvar vidas. Viajamos de volta ao alvorecer de sua dinastia, testemunhando sua ascensão em um mundo dominado por dinossauros. Maravilhados com a perfeição biológica de seus corpos, uma fortaleza de ferro e instinto, espreitamos os titãs modernos em seus últimos reinos selvagens e ouvimos os sussurros aterrorizantes de lendas como Gustave e os gigantes fantasmas de rios esquecidos. Vimos sua resiliência, sua astúcia e o profundo mistério que os cerca. Eles são os grandes sobreviventes, as testemunhas silenciosas de toda a saga da vida neste planeta. Viram os dinossauros chegarem e os viram queimar. Viram oceanos recuarem, montanhas se elevarem e eras glaciais irem e virem. Por tudo isso, eles permaneceram. Essas criaturas são muito mais do que apenas predadores. São história viva, uma conexão tangível com uma terra primordial que, de outra forma, só podemos sonhar. Quando você olha para um crocodilo, está olhando para um projeto tão bem-sucedido, tão absolutamente dominante, que tornou a grande mudança evolutiva desnecessária por mais de 80 milhões de anos. São uma declaração da própria natureza, uma declaração de que o verdadeiro poder não reside na força passageira, mas na resistência atemporal. São os herdeiros do tempo, carregando a memória de mundos perdidos em seu sangue frio e olhos antigos. São a prova definitiva de que sobreviver não é apenas adaptar-se, mas resistir com paciência inabalável. São lendas feitas de escamas, dentes e sombras, nadando silenciosamente pelas águas turvas do nosso mundo, esperando pelo próximo passo em falso. Sua existência contínua é uma lição humilde de respeito. Isso nos lembra que, com toda a nossa tecnologia e nosso domínio sobre a Terra, somos apenas recém-chegados a este planeta. Compartilhamos este mundo com poderes muito mais antigos e pacientes do que nós mesmos. São os guardiões da beira d'água, os árbitros finais em seu domínio, um lembrete constante de que ainda existem cantos da Terra onde a humanidade não é o predador alfa, mas uma presa em potencial. A questão não é se eles sobreviverão a nós, mas quais segredos eles guardarão quando partirmos. Eles viram impérios de carne e osso surgirem e caírem, e provavelmente verão o nosso fazer o mesmo. São as constantes silenciosas e eternas em um mundo de mudanças caóticas. Então, ao concluirmos nossa jornada, lembre-se disto, eles ainda estão lá fora. Nos rios escuros da África, nos pântanos nebulosos da Amazônia e nos estuários cheios de manguezais da Austrália, olhos antigos observam logo abaixo da superfície. São os deuses predadores do tempo, e seu reinado está longe de terminar. Eles estão esperando, em silêncio, para sempre.